Algumas disputas de posição começam a aparecer nesse Atlético de Maurício Barbieri, que tem uma base muito clara nesse começo de ano, né? Mikael, Dudu, Beleze, Léo e Fernando. Mais à frente com Raul, Felipinho e Zapelli. Luiz Fernando, Isaac e Allan Kardec. Essa é a base do time do Atlético com o Maurício Barbieri nesse momento. Mas dúvidas aparecem. Naturalmente aparecem, é um período de montagem do time, né? Por exemplo, uma que talvez seja mais unanimidade, mas para começar esse vídeo, Thaís Kloss, com Santos e Mikael. Santos fez uma partida, na minha avaliação ele falha, para muita gente ele não falha, mas e aí, dá para ter alguma questão, alguma dúvida nessa posição? Ah, não dá, Não né? dá, né? Tá na hora do Mikael, deixa ele ter a titularidade. O Santos acho que sabe disso, veio para ser o reserva de segurança Sim. e o cara experiente, né? Então, continua o Mikael nessa. Seguimos com o Mikael, eu também acho. E assim, era o pressuposto para chegar do Santos. Ajuda na reserva? Ajuda, legal, tem bom nível sim, mas é reserva do Mikael, que hoje é o goleiro titular do Atlético. Agora, lateral direita. O Dudu não tá agradando muita gente. Eu gosto muito do Dudu. Acho bom lateral, competente, constrói bem as jogadas, tem um bom cruzamento. Melhor que o Palácio, na minha visão. Na minha também. Titular na frente do Palácio. Pra você a mesma coisa? Pra mim, as primeiras impressões que a gente tá tendo, como lateral ali, o Dudu é melhor, né? Porque o Palácio às vezes joga ali ele pra Sim. frente também, aí são outras características. O Palácio é mais ofensivo, né? Mas como lateral pra cumprir a função ali, não acho que o Dudu fez alguma partida que me brilhou os olhos ainda, mas tem cumprido a função, então Acho é que o bem melhor melhor jogo que o dele ali Palácio. contra o Cianorte, né? Tem uma batida muito bonita, tem um passe que quase sai gol ali. Ele tem lançamentos bons, né, Sim, também. ele é qualificado. E assim, o Palácios é mais o lateral físico, mais o lateral de velocidade, de posição física, de ataque ao corredor. Era ponta, né, quando surge no Atlético Nacional. Eu manteria o Dudu, por mais que o Palácio, para algumas questões, para alguns momentos do jogo, seja necessário. Talvez a pior disputa agora, né, desse time do Atlético. Lucas Beleze ou Matheus Felipe, quem é o titular da Cara, direita? esse daí é um tiro na mão, um tiro no pé, né? O que você prefere? Quem perde nessa é o futebol, né? Quem perde, cara, é difícil. Complicado, né? É difícil. Mas e aí, Beleze ou Matheus Felipe? A gente fala, colocaria o Beleze ali na frente, porque eu acho que tem pontos melhores do que o Matheus Felipe, mas vem falhando também, Sim. né? Então, aí... Mas aí você bota o Matheus Felipe. Era a mesma coisa que a gente tinha dúvida lá com o Madison. Nem lembro quem era E o no Godoy? lateral. É o Godoy. Madison ou Godoy. Coloca um, coloca o outro. Os dois vão O melhor é o péssimo que tá no banco, né? Normalmente. Mas assim, Mas eu acho que o Beleze tem ainda uma tá pontinha na frente, né? à frente do Matheus Felipe. Acho que os erros do Beleze a gente pode enquadrar em falta de maturidade, né? É um jogador muito jovem, tem 21 anos ainda o Beleze, né? Faz o pênalti no Moraes, foi juvenil no lance, né? Tem o contato embaixo, tem o contato em cima, faltou explosão pra ele ali, mas é um pênalti de manual, é um pênalti juvenil, né? O Beleze tem erro em bola aérea logo depois, que também não é que ele não tenha impulsão pra chegar nessa bola, ele ganha essa bola normalmente, ele é bom pelo alto, tem bons índices pelo alto, mas nessa ele errou. É oscilação de um jogador jovem que pode melhorar isso, né? E mostrou no final do 2024, querendo ou não, ele Exato. fez bons jogos, né? Então ele Teve boa mostrou o fase, sim. potencial ali que ele pode ser melhor. Agora, o Matheus, cara, já é um jogador que na teoria tá no seu auge físico e técnico. Já é um jogador que mostrou pelo Atlético que não serve pra jogar num contexto competitivo pelo clube. Em outros clubes também, né? Nas Mostrou no passagens dele. Ceará na temporada passada, por mais que começasse como um titular, ele foi reserva num time que jogava com 3 zagueiros, né? Então tinha mais chance de jogar e não conseguiu. Então assim, nessa briga, apesar de ser talvez a menos qualificada do time, pra mim o Matheus não tem muita chance. Pra mim é Lucas Beleze sem pensar duas vezes. Tobias Figueiredo chega pra ser titular por aí, tá? Importante colocar. Aí vamos ver aí. Pois é. Pela esquerda, não há dúvida, o Léo não briga com o Gamarra nem, assim, não jogou na zaga pelo Gamarra, lado não, esquerdo, coitado, né? não aparece, Jogou né? como lateral esquerdo quando em campo, então assim, não há briga, não dá pra gente discutir aqui. Pela esquerda, lateral esquerda, o Fernando é o titular, o Léo Derek tá machucado, o Esquivel é o titular em condição normal, também tá machucado nesse momento. Não há briga, não há debate, não tem como a gente falar. Agora, a primeira volância pega. Você tem Raul, Felipinho e Falcão. Apesar do Felipinho não ter sido Não tá utilizado jogando bem. ainda nessa função e do Falcão ter ido muito mal quando foi utilizado, né? Tem briga, não? O Raul começou muito bem, né? O ano, Sim. mas tem oscilado nesses últimos jogos. Falcão é complicado porque ele tem ali as limitações Tem. dele, vamos dizer assim. Ele não é aquele cara que vai jogar como o Raul e o Felipinho, por exemplo. Sim.
Então, eu acho que nessa questão o Falcão realmente fica no banco. A dúvida seria testar ali o Felipinho também nessa. Mas aí, querendo ou não, nisso o Raul ainda tá na frente. Pois é, o Raul, assim, ele mostra nos primeiros jogos menos pressionado, que é um jogador que tem qualidade para virar uma bola, qualidade para desarmar o adversário. Quando o Atlético é mais pressionado, ele mostra que ele não tem essa qualidade para resolver situações em pressão. Resolver situações com o marcador em cima. Fazer a bola andar para frente quando o Atlético está pressionado. Aí que pega. Talvez o principal problema ofensivo do Atlético nesse ano seja, sim, a falta de recurso do Raul nessa saída de bola. Talvez aí o Felipinho Exatamente. seja melhor. Para mim, essa é a questão. Felipinho como primeiro volante, com o João Cruz como médio pela direita e o Zapelli como médio pela esquerda, seria o ideal para contextos de jogo em que o Atlético vá ter mais a bola, vá tentar se impor acima do seu E adversário. é engraçado pensar, né? Porque o Raul é o cara de confiança do Barbieri, já jogou com ele, entende o modo de jogar. É engraçado você pensar que justamente ele tá sofrendo com o modo do Atlético de jogar com o Barbieri, né? Pois é, assim, assim, eu entendo que o Raul também não tá na sua melhor fase, tecnicamente falando, da carreira, né? Mas é um jogador qualificado acima do nível da Série B, na minha avaliação. Agora, depende se ele realmente vai conseguir se encontrar ou não. É realmente um problema do esquema, e acho que talvez esse problema seja mais profundo do que o Raul consegue ou o Raul não consegue, mas aí levaria mais tempo para explicar. Em outra ocasião a gente faz isso, mas acho que o Atlético tenta sobrecarregar demais essa saída de bola com 4 jogadores, e aí fica uma questão ruim pro Raul, que não é encontrado pelo sistema, a não ser que ele dê outro tipo de opção, enfim. Mas ele é um problema, o Falcão é um problema, o Felipinho tem sido um problema, não tem conseguido jogar na posição que o Barbieri quer que ele jogue, que é como médio pela direita, que é esse meia-direita, né? E aí vale o teste, né? Acho que daí vale o teste. Até a gente começa a falar desse meio aí, das 3 posições, vale esse teste de deixar Felipinho, João Cruz e Zapelli jogando. Exato, porque foi, e assim, o Felipinho muito bem na função no ano passado, né? No final do ano passado ele vai bem, principalmente roubando bola, mas também construindo, ele cria, por exemplo, aquele gol do Atlético contra o Bahia, um lançamento muito bom pro Coelho do lado esquerdo, que toca para trás pro Nicão fazer o gol. Então eu testaria, acho o Felipinho talvez com mais teto do que o Raul, apesar do Barbieri ver o Felipinho em outro tipo de função, outro tipo de posição no time. Mais à frente, tem Zapelli, que tem jogado muito bem, tá machucado agora, mas tem jogado muito bem ao longo do ano. E o Juliano, que ainda não estreou. Dá pra pintar, dá pra gente tentar projetar algum tipo de disputa? Você colocaria o João Cruz nessa disputa? Olha, pelos 2 últimos jogos, sim, tá? Pelos 2 últimos jogos, sim. Eu jogaria com Zapelli e Cruz. Eu também. Sendo bem sincero. Agora, para um jogo que o Atlético tem menos a posse, e aí é um ou é outro, hoje eu sou o Zapelli. Por mais que o João Cruz seja um jogador bem interessante também. Mas o Zapelli, pra mim, é mais jogador hoje, tem mais minutos, enfim. É que depende daí o jeito de jogar, né? Porque pra mim, o João Cruz finaliza, por exemplo, muito melhor. Fez 2 gols importantes, golaços. De fora da área, inclusive. Mas o Zapelli já é o cara que acha a bola, né? Acha a jogada, constrói ali, cria todas as jogadas do Atlético. Então, fico nessa dúvida. Eu quero muito que os dois joguem juntos. Mas talvez aí nessa posição o Zapelli ganhe também mesmo. Também acho. Pifa o companheiro, coloca o cara na cara do gol, bem interessante. Mas assim, baita. Se a gente falou de Beleza e Matheus Felipe com a pior disputa, talvez essa seja melhor, né? Que bom que a gente tem essa disputa ali no meio, né? Sim. E tomara que o Juliano venha e some a isso também. Só aumente aí ainda mais a qualidade do nosso meio campo. Muito bem. Ponta direita com Velasco e Leozinho ou futsal. E aí? Nessa a gente já tá meio, não sei, a maior parte da torcida. O Luiz Fernando tem jogado mais pela direita, mas pra fim de comparação, vamos jogar ele pra esquerda, tá? O Leozinho conquistou, né? Conquistou a galera. O Leozinho tem chamado bastante atenção ali, a velocidade, o drible dele é absurdo. Tá correto. Mostrou mais, lógico, a gente tem que ver ainda mais do Velasco jogando, mas o Leozinho já mostrou o que veio, né? Gosto muito do Leozinho, tá? Acho, objetivo, o drible muito, muito bom, velocidade, explosão. Tá melhorando cada vez mais em índices físicos. Barbieri até se ressalta isso em entrevista coletiva. Muito legal esse começo do Leozinho. Mas acho que o Velasco, numa temporada de Série B, num contexto competitivo da Série B, tem mais corpo, tem mais físico, tem mais obediência tática de um jogador que vai conseguir somar mais e ser titular mais vezes do que o Leozinho. A disputa também é boa. Acho o Velasco, que ainda não mostrou
exatamente um baita futebol pelo Atlético, entrou muito pouco, né? Tem apenas 2 jogos entrando no a gente segundo tem tempo. que ver, vai ver mais talvez a disputa aí Quero fique ver mais ele como um interessante. titular, porque assim, tem um contra um, tem bom passe, é interessante o Velasco Porque também, tá? falando nisso, se a gente jogar para outra ponta, por exemplo, aí você vê o Luiz Luiz Fernando Fernando e Isaac, né? cumpre muito bem essa função tática, né? O Isaac talvez tenha brilhado mais os Sim. olhos também, porque fez exatamente a mesma coisa que o Leozinho, né? É o cara que parte para cima, mas o Luiz Fernando ele é muito obediente taticamente, Sim. faz ali um papel super importante, fez muito bem o segundo atacante nesse último jogo também. Então eu fico nessa dúvida Finaliza ali bem, né? Posição também. física, experiente na competição. Ali Experiente, aí jogou já uma gera vez. dúvida, né? Gera uma dúvida, assim. E o Isaac melhor que o Leozinho nesse começo ainda. O Isaac muito bem pelo Atlético nesse começo. Mas acho que também pelo físico, pela questão tática, por ser um Acaba jogador sendo- mais cascudo, o Luiz Fernando vai jogar e o Isaac vai ser uma opção ao banco de reserva. Só que assim, você ter Leozinho e Isaac como opções para um segundo tempo é legal demais. É isso que eu ia falar, E cara, talvez que seja bom. ideal, né? Quando que a gente teve essa opções boas na Sim. ponta, né? Com qualidade, com jeitos ali diferentes de Um jogar drible, também. Que pode característica. desequilibrar o jogo, né? Exatamente, para romper defesa fechada. Acho que é interessante demais. Na frente, Allan Kardec e Gonçalo Mastriani. Mas, ó, para essa eu queria pensar para a Série B. Para abril. A gente fez esse exercício no Arena, acho que é válido aqui esse parâmetro. O Kardec tá muito bem agora, o Mastriani tá voltando de lesão. Mas daqui 2 meses, né? Quem vai ser o titular? Quem tem mais chance? Quem tem mais bola para ser esse centroavante do Atlético? Cara, gera dúvida, hein? Grande. Porque realmente eu achei que quando o Kardec chegou, falaram que ele não estava bem ali fisicamente, eu achei que ele estaria pior do que a gente tá vendo hoje. Sim. Ele tá rendendo muito, tá entregando muito em campo, e não só como o centroavante, então, ali parado na área, não, no jogo mesmo, né? Ele achou o passe Pro Leozinho, pro né? gol, pro Leozinho, Sim. incrível. Então, tem feito o pivô muito bem, tem mostrado ali características, por exemplo, o Mastriani pode não ter, né? Sim, Não sim. faz tão bem ali a função. Mas olha, é que o problema é o Mastriani hipotético aqui que a gente tá também exatamente. esperando, né? Se for o Mastriani da Copa Sul-Americana, perfeito. Perfeito, Talvez o acho que Mastriani na talvez frente. ele Sim. ele Se ganhe. for o Mastriani do Campeonato Brasileiro, aí há Aí- dúvida. Agora, pra mim, a questão é muito no detalhe. Porque assim, o Mastriani e o Kardec provavelmente terão conversão de chutes, né? Os chutes que viram gols, num índice parecido. Beleza. O Mastriani não é que é um zero à esquerda na questão do pivô. Ele faz bem o pivô, ele consegue distribuir pior que o Kardec, mas consegue. Não é o Lucas Giori na categoria que não Que não tem noção de bola. em nenhum momento fazer essa parede. Mas Agora, a bola alta também, o Kardec foi O melhor. Kardec sustenta mais por ser um jogador mais alto, ser um jogador maior também. Agora, pra mim, o que vai definir essa briga mais pra frente é a questão de conseguir ou não pressionar o adversário. O Mastriani é mais móvel. O Mastriani tem mais essa mobilidade, tem mais explosão física, mais velocidade. Não muita, mas tem mais que o Kardec. E isso para um Atlético que vai tentar controlar jogo, que vai tentar pressionar alto, que vai tentar incomodar o time adversário na saída, é Vai importante. contar. Se você tem um jogador que faz isso e mata mais ou menos as mesmas chances que o Kardec mataria, eu não vejo por que o Mastriani seria banco. Isso não é diminuir em momento nenhum o que o Kardec tem feito, que são 6 participações diretas em gol em 3 titularidades pelo Atlético. É muita coisa, tá? Tem jogado muito bem. Hoje, não há dúvida. Em abril, talvez haja, Aí talvez gere ela a dúvida. apareça. Em abril, eu acho que o Mastriani vai chegar na frente do Kardec. Hoje o Se o Kardec não Mastriani tem como ser do time. atingir o que a gente espera Sim. que ele atinja, eu também acho que em 2 meses o Mastriani consegue a titularidade. Mas hoje é Kardec. Hoje é Kardec. Muito bem. O que você acha dessas disputas? Comenta aí, deixa o seu comentário. A gente lê tudo. A gente não responde tudo, tá? Mas a gente lê tudo, estamos sempre observando o que vocês comentam por aí. Deixa o seu like, se inscreve no canal se você não está inscrito e até a próxima. Valeu!